Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Neste vídeo, eu vou iniciar a apresentação do trabalho final de Engenharia de Software 3 utilizando Selenium e JMeter, que consistia basicamente em elaborar um pequeno sistema com login e alguns endpoints que deveriam ser testados na aplicação utilizando algumas ferramentas de teste automatizados, que serão apresentados durante a apresentação. O grupo é composto por Enzo Melo, Samia Letícia, que sou eu, João Vitor, Alanda e Caio Gabriel. Inicialmente, nós vamos conhecer a ferramenta Selenium, que é uma ferramenta desenvolvida para automação de testes em aplicações web. Ela é open source e multiplataformas também, e tem suporte para várias linguagens de programação, e também pode ser utilizada em diversos navegadores, como Firefox, Safari, Chrome, e também diversos sistemas operacionais. A Selenium, ela tem a possibilidade de testes do tipo funcional, que seria para verificar se a aplicação realmente está executando aquilo que ela deveria fazer. Testes de regressão, para verificar se a aplicação sofre alguma alteração que afete seu funcionamento após alguma mudança no código. E testes de desempenho, que deve avaliar, por exemplo, o tempo de resposta de alguma requisição daquela aplicação. Alguns componentes da Selenium seriam a Selenium IDE, que é utilizada para a gravação de testes, Selenium RC, que é uma versão mais antiga, Remote Control, a Selenium Grid, ela pode ser utilizada para testes distribuídos, que nós vamos ver mais adiante, e a Selenium WebDriver, que ela é mais utilizada atualmente. Aqui nós temos uma imagem representativa do fluxo do Selenium WebDriver, que ele é utilizado com várias linguagens de programação que geram scripts para teste, a Selenium aqui, WebDriver, e alguns browsers, né, que são os navegadores que a Selenium oferece suporte. Nós vamos conhecer um pouco agora da Selenium IDE, que é um plugin para Chrome e Firefox, que ele grava as interações do usuário durante a navegação para executar posteriormente. Então aqui ele tem suporte para esses navegadores e algumas linguagens de programação e ele grava essas ações para testar posteriormente. Aqui nós temos um exemplo da aplicação da Selenium IDE, que é uma extensão do navegador. Nós realizamos uma pesquisa aqui por essa URL do google.com e nós temos aqui algumas gravações que podem ser executadas e alteradas também dessa URL, né, para teste na Selenium IDE. Já a Selenium WebDriver, que é mais utilizada atualmente, ela é mais utilizada para soluções mais robustas que exigem uma testagem automatizada mais elaborada, em vez de uma simples IDE, que é uma extensão do navegador, como a Selenium IDE que nós conhecemos anteriormente. A Selenium WebDriver ela usa a API dos próprios navegadores para realizar testes e navegação. Também tem a possibilidade de criação de scripts com as linguagens de programação que nós vamos ver na próxima tela. Então, ela tem suporte para alguns navegadores aqui, como Chrome, Safari, Firefox. Nessa tela, nós temos um pequeno exemplo em C Sharp, utilizando a biblioteca da Selenium para o Chrome, né? Que no caso ele vai chamar essa URL, a mesma que nós estávamos testando na Selenium IDE, mesma URL do google.com, e ele consegue usar essa biblioteca para realizar esse teste automatizado via código com C Sharp. Já a Selenium Grid realiza alguns testes distribuídos e paralelos. A Selenium Grid consegue executar vários testes em diversos navegadores ao mesmo tempo, com várias versões. Então, aqui ele utiliza um hub para distribuir esses testes através dos nós. Cada aplicação dessa daqui é um nó. Aqui está Apple, Windows e Linux. Ele consegue isolar cada teste ao mesmo tempo por meio desse hub que ele faz essa ramificação em nós. Ele executa o mesmo teste com várias configurações diferentes. Então, continuando a apresentação, meu nome é Alanda e agora eu vou falar sobre a ferramenta JMeter. Então, o Apache JMeter
é uma ferramenta open source, né, que qualquer pessoa pode ir lá visualizar o código, a documentação, e qualquer pessoa pode baixar e instalar sem ter que pagar nenhuma licença. Então, essa ferramenta é fundamentalmente usado tanto para testes de performance quanto para teste de carga e estresse em determinadas aplicações. A principal função do JMeter é simular que múltiplos usuários acessem esse sistema simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Então, isso vai permitir que o JMeter consiga medir o tempo de resposta, identificar erros e avaliar se os usos de recursos sobre essa condição de uso real. Então, para que é utilizado o JMeter? Então, essa ferramenta ela serve para descobrir problemas que vão aparecer apenas quando muitas pessoas estão utilizando o sistema ao mesmo tempo. Ajuda a identificar gargalos, como por exemplo, telas lentas, requisições que falham ou até quedas no servidor. Isso é muito importante, né, identificar esses erros antes de colocar um sistema em produção, porque vai garantir que exista confiança e escalabilidade. Agora falando sobre os principais tipos de testes no JMeter. Começando falando sobre o teste de carga, que vai verificar se o sistema como o sistema vai se comportar em condições normais, como por exemplo, existe um sistema que foi planejado para atender 500 usuários ao mesmo tempo, e aí o teste de carga vai só verificar se ele realmente vai aguentar esses 500 acessos sem cair. O teste de estresse, ele vai forçar o sistema além do limite dele, né, para descobrir quando ele vai começar a falhar. Então, imagina que tem um site de vendas e aí normalmente esse site de vendas receba cerca de 500 acessos ao mesmo tempo. No teste de estresse, o JMeter ele vai simular 2.000, 5.000 até mais de 10.000 usuários ao mesmo tempo, né, muito acima do esperado. Então, isso vai servir para fazer observações, como por exemplo, quando o site vai começar a ficar lento, quando é que vão aparecer erros nas requisições e até que ponto o sistema vai aguentar até que ele caia, né, completamente. O teste de performance, ele serve para verificar, principal, né, se o sistema é rápido. Então, mesmo que esse sistema ele não apresente erros e não caia, ele pode ser um problema se ele for lento demais, né? Então, o objetivo desse teste é medir o tempo de resposta. Então, imagina que tem um aplicativo de pedido de comida. O cliente vai lá, faz o pedido, mas a tela demora cerca de 8 ou 10 segundos para carregar. Mesmo que esteja tudo funcionando corretamente, essa lentidão vai desanimar o usuário, né? Então, o teste de performance é justamente para medir exatamente esse tempo, né? Se a tela abrir em 1 ou 2 segundos, o desempenho é bacana, é bom. Mas se demorar muitos segundos, vai significar que esse sistema precisa ser otimizado. E o teste de pico, ele vai simular situações em que o número de acesso aumenta rapidamente, sabe? De forma repentina, tudo de uma vez. E aí ele vai servir para avaliar se o sistema ele vai conseguir lidar com esses eventos inesperados que vão gerar muito tráfego em poucos minutos. Exemplo disso são sites que vão soltar promoções online, né, lançamento de ingresso, por exemplo, o sistema de gerenciamento escolar, que vai ser no período de matrículas abertas, onde vai ter um tráfego muito grande nesse sistema e etc. Agora, falando sobre os componentes principais do JMeter, o Thread Group ele vai servir para definir quantos usuários serão simulados. Os samplers eles vão representar as ações desses usuários, como por exemplo acessar páginas ou enviar dados. Os listeners vão exibir os resultados em forma de gráfico ou em outra forma. Os assertions eles vão confirmar se o sistema está respondendo corretamente. E os timers vão definir somente a pausa entre essas requisições, né? Para simular esses comportamentos reais. Agora, trazendo uma comparação entre as duas ferramentas, JMeter e Selenium, que a Samia já falou, embora essas duas ferramentas elas sejam ferramentas de testes, elas não são usadas para a mesma finalidade.
O Selenium ele é voltado mais para testes funcionais, né? Ou seja, ele vai verificar se o sistema está funcionando corretamente, só que do ponto de vista do usuário. Um exemplo simples, né? É que o Selenium ele vai servir para confirmar se o botão de login está funcionando, se o cadastro está salvando corretamente, se a tela de pedidos aparece em erros. Né? Por exemplo, isso tudo é simulando a partir da visão do usuário, né? E também um usuário por vez, a partir de um usuário por vez. Já o JMeter ele tem um foco totalmente diferente, porque ele não vai se preocupar em testar telas nem botões. Ele vai se preocupar em testar o desempenho e a capacidade do sistema, né? Com o JMeter a gente vai conseguir simular centenas ou milhares de usuários ao mesmo tempo e a partir enviando, né, requisições para o servidor e medindo o tempo de resposta, taxa de erro e a escalabilidade. E em resumo, né, fazendo um resumo, o Selenium ele vai garantir que as aplicações elas estejam funcionando corretamente. Já o JMeter vai garantir que essa aplicação ela suporte que muitos usuários acessem ela sem ter nenhum problema. Usar essas duas ferramentas juntas garante muita escalabilidade, muita qualidade e muita segurança no software que você está lá desenvolvendo. E a partir daqui o Caio segue com os testes. Os testes de funcionamento do trabalho. Aqui nós vamos testar um CRUD simples. A gente está usando o Cypress, porque podia escolher, estava lá uma opção. Facilidade, eu já tenho um conhecimento bom da linguagem JavaScript. Essa aqui foi o Cypress. Esse CRUD simples aqui, temos três rotas nele. Tem vários endpoints. Tem a de 10, a de 1 e a de 3, 5, 6, e dentro dele tem vários endpoints, como get, post, delete, get, post, put, delete. E com o server, nós vamos testar todas essas funcionalidades. Aqui no terminal, eu já dei um npm run cpzone. Isso daqui foi configurado previamente aqui no PageJS. Vocês podem ver. Foi colocado aqui já. Foi para rodar o script para ele já rodar para facilitar. Aí foi rodado tudo. Foi rodado e agora vamos testar. Fazer o que são os testes. Vamos ver o de 10, se todos passam. Teste alguns erros, como vocês podem ver. Ele explica aqui os erros que aconteceram. Então vamos para o próximo. Agora vamos para o nós também não passamos os testes. Eu acho que o seu motivo deles não está conseguindo teste. É porque a API não está rodando. Vou rodar a API aqui. Certo, ela não sei que está rodando. E vamos testar se de novo. Mas tá não está rodando. Você tá no 10. Aí o 10 passa por todos os testes criados. Nós criamos um teste. Deve criar um dispositivo. E aí foi criado, devolveu tudo correto, está o post dele, que ele foi, que ele devolveu. Ele deve ser um dos testes de está dispositivo. Todas as dispositivos foi ele passou assim, então, vamos falar no nome. O ano também passou, todos os códigos foi criado, todo ocorreu bem, ó, todo 100%. E foi
ocorreu como planejado, como eu tinha feito, para o último, e assim, opa, assim aqui já tem alguns erros, inclusive, começou em deve criar uma ação para a cena, em deve listar ações, deve trazer uma ação na cena, e excluir a ação da cena. Ocorreu alguns erros nessa parte da API, como foi, como foi relatado aqui, e esses erros foram criados propositalmente para dar esse erro para mostrar que essa biblioteca ajuda tanto a você ver se seu código está funcionando corretamente e ver qual é os erros. E aqui facilita muito ele a debug tudo e como foi o erro, sem precisar pela terminal. Então, essa foi o teste de funcionalidade. Então, agora vamos falar do teste de desempenho. Aqui nós temos uma aplicação React que foi feita. Basicamente, vamos testar a tela de login dela. Se vocês clicarem aqui nessa URL, que já está aberta aqui, vocês vão ver que ela realmente funciona. Ela está exatamente aqui, botar esse login no teste aqui. E essas foram as características dadas para o teste para ele executar. Vamos ver se dá certo. Aqui já estamos com ele ativado. Vamos ver se os testes, o teste foi criado aqui. Vamos então, ele coloca, foi logado. Esse aqui, opa, não deu assim. O teste deu errado. Por quê? Vamos ver com esse teste. Mostrar alerta quando as credenciais são inválidas. Essa parte aqui não foi criada nessa aplicação. Só a parte de fazer o sucesso e direcionar para o destino. Essa outra parte aqui não foi criada na aplicação. Foi um teste já pensado para dar erro, para demonstrar que ele mostra tudo dá certo. Ó. Eu devo mostrar aqui. Não tá errado, ó, mostra aqui como é que ocorre, ele vai ter direitinho. Mostra os erros. A gente vê que não que dá certo. Eu faz algum sucesso. Vamos abrir ele. Ó, ele faz. Abre, faz algum sucesso. Ele visita a página. Ou ele pega um e-mail, digita a página. E passa o password. Ele vai para o password, digita o password. E clica no botão. E quando ele clica no botão, ele confere tudo e vê que tudo deu certo. Ligado o token e tudo foi feito. De acordo com o que foi planejado no teste. Então, esse foi o teste de desempenho. Muito bem, pessoal. Eu sou o Enzo Mello, que é responsável aqui no nosso grupo pela gravação das soluções alternativas em relação ao uso, né, do Selenium e do JMeter. Como vocês viram aí pela explicação dos nossos membros, sobre a explicação do Selenium e do JMeter, só queria reforçar aqui, né, por que buscar alternativas? O Selenium ele funciona como controle remoto. Justamente vai ser responsável ali por estar nos ajudando a testar se nosso programa, se nosso projeto está funcionando como deveria, mas um dos problemas dele é porque nós enviamos códigos via rede para um driver que controla o navegador. Ele não funciona dentro do navegador, permitindo eu manipular os elementos do meu projeto, da minha página, como se estivesse mexendo de acordo com o DOM, né, do JavaScript. E isso gera uma latência e instabilidade no uso do meu programa, um delay ali. Não é como se fosse em tempo real ou mais rápido. E o JMeter, né, que é usado ali para testar o desempenho do nosso programa, como o nosso servidor vai reagir com múltiplos acessos de usuários, ele acaba sendo baseado em threads, que é como se você estivesse ocupando espaço no seu sistema operacional reservados para se dedicar ao trabalhar para o usuário. E ocupar muitos espaços no sistema operacional acaba consumindo muita memória RAM e CPU da minha máquina. Isso acaba ocasionando uma instabilidade ali, não é muito flexível. E como alternativas, nós trouxemos aqui duas colocadas, né? O Cypress e o Robot Framework, o Selenium e o K6 e o Locust para o JMeter.
O Cypress e o Robot Framework são justamente alternativas para esses testes funcionais. Neles, nós nunca precisamos escrever sleep ou wait. O Cypress espera automaticamente os elementos aparecerem antes de agir. Ele já se prepara ali para estar manipulando os próximos elementos. Você nunca vai precisar dizer para o seu programa isso. E você pode passar o mouse e ver os logs, né, do seu projeto, do seu código, exatamente como a tela estava no momento exato que você queria monitorar. Ele vai marcar cada passo que você dá no seu projeto e no seu teste. Como ele roda dentro do navegador, ele não tem esse delay, né? Você usa o console do Chrome para debugar seus testes. Ele já é implícito no meu programa. Então ele vai ser muito parecido ali ao que está utilizando o DOM, né, do JavaScript. Já o Robert Framework, ele procura focar na legibilidade. Ele procura, por meio de uso do código, né, ser objetivo e direto. Você pode criar seus próprios keywords usando Python e Java, né, ele é muito flexível em relação a isso. Ele não serve só para testar o projeto como ele funciona na parte web. Ele serve para testar também bibliotecas para API, banco de dados, mobile e etc. Já alternativas para teste de desempenho, nós trouxemos o K6 e o Grafana. Isso é só um adendo. Nós estamos utilizando o Cypress como alternativa ao Selenium. Né? Nosso grupo escolheu o Cypress justamente por essas vantagens que ele procura oferecer em relação ao Selenium. Já continuando aqui, o K6, feito pela Grafana Labs, ele se destaca pela sua leveza. Ele consome muito menos memórias que o JNet, né? Uma máquina simples que simula milhares de usuários. E que o teste ele é um arquivo .js, o que permite que você versione no Git junto com o código do projeto. Ele não se preocupa em ter uma interface gráfica ali complexa. Ele procura ser voltado para o programador, né? Ser amigo do programador, contendo ali dando flexibilidade para ele utilizar via código. E também tem o CICD, perfeito para rodar em pipelines, né, porque não precisa de experiência de usuário. O Locust, Enxame e WebUI são as principais partes, né, onde ele se destaca. É muito fácil de distribuir o teste. Você sobe um Nomest, vários nós workers em máquinas diferentes para simular milhões de usuários. Né? Você não vai deixar o teste muito centralizado, apenas ele voltado para consumir o sistema operacional, ocupando espaço, ocupando memória RAM e ocupando memória. Né? Você acaba modularizando melhor ali o seu projeto e os testes de desempenho. E apesar de ser código, ele também funciona por meio de uma interface web, bem organizado, onde você pode acompanhar em tempo real, por meio de gráficos, o desempenho do seu projeto ali, do servidor e do teste, né, para ver se ele está se desempenhando bem. Bom, é isso que eu tinha para explicar aqui em relação, né, às alternativas que nós trouxemos aqui, que nós nos focamos. E agora nós vamos passar a palavra para o João Vitor e a conclusão dos aprendizados ali do que foi feito nesse trabalho final. Ok, pessoal, então, para finalizar esse trabalho, né, vamos fazer aqui uma recapitulação do que foi abordado, né? E, enfim, a gente conheceu algumas ferramentas, né, ambas de teste, porém elas possuem suas diferenças, né? Cada um tem suas peculiaridades ali e aplicações. Por exemplo, a gente estudou aqui um pouco sobre o Selenium e o Cypress, porém elas têm objetivos ali um pouco diferentes, por mais que elas sejam todas para fazer testes. Mas o Selenium, por exemplo, né, como vocês viram aí anteriormente, ele é utilizado mais para fazer testes ali de interface, ver se a regra de negócio está sendo obedecida, se as funcionalidades em si estão sendo é, executadas, né, como devem acontecer. Está basicamente testando nossa regra de negócio, vendo se está tudo validado. Por outro lado, a gente tem também o JMeter, que foi outro que a gente foi utilizando, né? O Cypress é semelhante ao Selenium, né? Porém, eles têm algumas diferenças, né? Mas ambos são voltados para essa questão dos testes ali de regras de negócio,
testes ali de funcionalidades. Já o JMeter, por exemplo, ele já é mais voltado para questões de infraestrutura, para ver o quanto a nossa aplicação está preparada para receber ali usuários em massa, ver como está o desempenho de suas respostas, esse tipo de teste, para realmente testar o desempenho ali da nossa aplicação, para quando ele for colocado ali em produção, para muitos usuários forem utilizar, né, a gente ter certeza de que ele está aguentando, né, de que ele está projetado, está com boa infraestrutura para que ele consiga suportar aquela massa de usuários. Então, essa ferramenta aqui é mais para ajudar nessa questão, de fazer esse teste de estresse, né, como muitos gostam de chamar, para poder medir os limites que a nossa aplicação tem, a nossa infraestrutura tem para lidar com múltiplos usuários, múltiplas requisições e tempos de respostas. É, como exemplo de aplicação dessas ferramentas, a gente acabou escolhendo o Cypress para poder testar na nossa aplicação, que foi a casa inteligente, né, o projeto de domótica. Então a gente utilizou o Cypress por questão de facilidade também de implementação dos testes e a gente acabou testando as chamadas dos endpoints do nosso back-end, né, que é basicamente que executa as funcionalidades em si, que quando o front-end executa alguma ação ali, física, ali na interface gráfica, o que é mandado ali, o que é chamado no nosso back-end. Então a gente utilizou o Cypress para testar justamente as rotas, né, do nosso back-end, assim, validando o CRUD, validando todas as funcionalidades. E, enfim, então a gente utilizou, então a gente aprendeu sobre essas ferramentas de testes, quais são suas aplicações, quais são suas diferenças, né? Quais são algumas outras alternativas também, e também fez essa aplicação em um sistema existente, né? E por aqui eu concluo nossa apresentação.